Então, meus irmãos, vou apresentar aqui o PowerPoint, porque nós já conseguimos visualizar o tema do nosso estudo de hoje. Lucas, você consegue me dizer se está tudo ok? Tudo certo, pode continuar. Tá bom, muito obrigada. Então, o tema do nosso estudo, do capítulo 6, é Conectado com Cristo. E eu não sei se você tem aí, mais uma vez eu vou reforçar, que se você ainda não tem o livro Estudos em Romanos, eu sugiro fortemente que os irmãos adquiram esse estudo, porque o estudo de hoje nós vamos ler bastante, mas vamos ler mesmo. É um dos estudos mais longos que nós vamos fazer, é o estudo de hoje. E aqui, nesse tema, Conectado com Cristo, quando eu olhei aqui na minha Bíblia Contexto, né, que é a Bíblia que eu estou utilizando nos nossos estudos, o título do capítulo 6 é assim: Libertos do poder do pecado. Então, para sermos libertos do poder do pecado, nós devemos estar conectados com Cristo. Em resumo, o capítulo 6 é isso. Mas nós vamos agora examinar os detalhes, as minúcias, tanto dos versos bíblicos, como os comentários do livro Estudos em Romanos. Antes de mais nada, nós vamos recapitular. Então, acompanhe a leitura aí, por gentileza. No capítulo anterior, aprendemos que o julgamento veio sobre todos os homens para condenação, e que a sentença de morte foi concedida a todos os homens deste mundo. A sentença de morte foi pronunciada e a morte opera nos homens. Nós sabemos disso. A pergunta: por que a morte opera nos homens? Qual é o poder peculiar da morte? Nós sabemos, está aqui a resposta, é o pecado. Então, aonde está o poder da morte? Quem alimenta a morte? O pecado. Em 1 Coríntios 15, 56, nos diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado. Portanto, o pecado operando nos homens é simplesmente a morte operando neles. Esse é o pensamento lógico. Então, enquanto o pecado opera em nós, a morte também opera em nós, nos homens. Homens pecadores são atingidos pela morte. Nós estudamos isso no capítulo anterior. A morte já está aí e está continuando sua obra neles. E é apenas uma questão de tempo até que os mantenha em suas garras para sempre. O texto continua. Mas enquanto o tempo de graça continua, e nós estudamos sobre a graça também no último domingo de estudos, mas enquanto o tempo de graça continua, há uma possibilidade de que os homens escapem desse aguilhão e da execução dessa pena. Estudamos sobre isso. No entanto, Deus deve ser justo, mesmo enquanto ele é o justificador daqueles que creem nele. A sentença de morte foi pronunciada sobre todos os homens, e essa sentença será executada. Mas, muita atenção, é dada a cada homem a escolha de quando vai morrer. Estudamos a esse respeito também. Cristo morreu por todos os homens. Podemos reconhecer sua morte e morrer nele, e assim obter a sua vida. Ou, por outro lado, podemos, se quisermos, recusar-nos a reconhecê-lo e morrer por nós mesmos. Mas devemos morrer. Irmãos, vamos morrer de um jeito ou de outro. Cabe a mim e a você decidirmos que tipo de morte nós vamos ter, não é? E agora nós vamos introduzir a temática do nosso estudo de hoje. O 6º capítulo de Romanos nos mostra como fazemos a conexão com Cristo e o que essa conexão faz por nós. É isso que nós vamos ver hoje. Meus irmãos, o estudo de hoje é tremendamente rico.
tremendamente espiritual. Então, tenha sua Bíblia aberta, nós vamos perpassar por todos os versos do capítulo 6, mas também de outros versos da Bíblia, né? Então, se você está aí com a Bíblia contexto, vai ficar mais fácil, porque já estão todos os versos aqui, né, na referência cruzada. Mas, se não, mantenha aí e vamos testar a nossa velocidade, pôr em prática, melhor dizendo, a nossa velocidade bíblica. Então, ele começa com uma continuação do argumento contido no capítulo 5. Esse argumento é que a vida de Cristo nos é dada para a nossa justificação. A graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tem que ficar muito claro. A graça reina pela justiça. E a gente sabe de quem é essa justiça. A justiça de quem que nos foi dada? Graça é favor. E o salmista nos diz que em seu favor há vida. E, portanto, atenção agora, ser justificado gratuitamente pela graça de Jesus é simplesmente a doação da vida de Cristo sobre nós. Essa vida é uma vida sem pecado. Cristo em nós obedece, e queridos, nós não vamos entrar neste mérito agora, porque em todos os capítulos anteriores que nós já estudamos, nós tratamos sobre isso. Cristo em nós obedece, e por sua obediência somos feitos justos. Então, meus amados irmãos, nós vamos agora ler Romanos, capítulo 6, abra sua Bíblia, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz para todos os leitores. A resposta já vem no verso 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Vamos ampliar um pouco esse entendimento? Abram a palavra de Deus, por gentileza, em Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Então, aqui o verso 4 está nos dizendo que assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus Pai, agora nós também, pelo mesmo poder, podemos viver em novidade de vida. E Colossenses 3:10 amplia um pouco mais, que nos diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Como é que nós podemos viver uma nova vida, como está dizendo ali no verso 4? À medida em que nós aprendemos a conhecer o nosso Criador e assim, consequentemente, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, em 1 João também amplia um pouquinho mais. Logo nos primeiros estudos aqui de Romanos, nós saímos, em alguns momentos eu disse, vamos sair da letra da lei. Vamos ampliar, assim como Jesus fez. O que é que ele disse? O que diz o mandamento? Amarás amarás o próximo como a ti mesmo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, né? Então, ele sempre ampliava o mandamento. Nós vamos ampliar da mesma forma agora. 1 João 3,14 diz assim: estamos ainda falando viver em novidade de vida pelo poder glorioso de Deus, correto?
Diz assim: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Amar e perdoar aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar mais próximo, às vezes é desafiador, mas é possível fazer, porque são pessoas que nós conhecemos, convivemos, são nosso sangue. Mas e os nossos irmãos que nos ferem? Os nossos irmãos que às vezes nos difamam, que são maledicentes com relação a nós. Então, estes nós também, para que tenhamos vida, para que possamos viver uma nova vida, como está aqui no verso 4, precisamos amá-los também. E vamos fechar agora no verso 5. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Então, vamos agora aos comentários. Lembrem, vamos ler bastante hoje. Cristo, o Filho de Deus, tem tanta vida em si mesmo que pode dar vida a cada homem e ainda ter muita vida restante. Ele não tinha nenhuma obrigação de vir à Terra e passar pela experiência que passou. Ele teve glória no céu. Ele tinha a adoração de todos os anjos. Ele tinha riquezas e poder, mas deixou a todos, e até mesmo se esvaziou de sua glória e sua honra. Veio à Terra como um homem pobre, assumiu a forma de servo, e foi feito em todas as coisas como aquele a quem veio salvar. Isso aqui é importantíssimo. Ele se fez, foi feito em todas as coisas, como eu e você, porque ele veio nos salvar. Essa informação ela é fundamental. Ele operou a justiça, olha só, Cristo viveu a pureza e a justiça aqui, nesta carne. Por que ele fez isso? Para ele mesmo? Não, ele não precisava disso. Ele tinha riquezas, ele tinha tudo o que poderia ter quando estava no céu. Mas aqui na terra, como um homem, ele desenvolveu a justiça e a redenção eterna para que pudesse dá-las a nós. Como homem, Jesus mostrou, ele viveu a justiça e ele nos garantiu que, como homem, eu e você também podemos desenvolver a justiça. Ele nos deu essa justiça. Não podemos desenvolver não por méritos próprios. E nós vimos isso. Mas, pela sua graça, pelo seu poder a nós concedidos, ele pode nos dar. Essa é a única razão que o trouxe ao mundo. Ele tem toda a justiça que realizou aqui. E ele dará essa justiça aos homens. Então, ele pagou a pena da lei. Fez isso para si mesmo? Não. Ele não tinha pecado. Consequentemente, a lei não tinha direito sobre ele. Nós já estudamos a esse respeito também. O apóstolo Paulo diz, o texto continua em 2 Coríntios 5:21, diz o seguinte: pois ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que possamos ser feitos justiças de Deus nele. Foi assim que ele sofreu a pena, não por si, mas por nós. Quando pela fé nos apegamos a Cristo e nos tornamos unidos a ele, pela fé, nós estamos ali juntinhos de Cristo. Não desistimos, muito embora tenhamos os embates da vida, os percalços, os desafios, as dificuldades. Mas quando pela fé estamos ali unidos a Cristo e unidos a ele, de modo que nos identificamos com ele, então temos aquela vida que ele tem para conceder. A vida de Cristo se torna a nossa vida. Às vezes a gente quer racionalizar a fé, não é verdade?
Não vai funcionar. Mas vamos avançar. Tenho algumas perguntas agora para a nossa reflexão e a gente já vai responder. Agora, como podemos nos apegar a Cristo? Lembra que eu disse no início que hoje nós íamos tentar tornar o estudo o mais prático possível? Como podemos nos apegar a Cristo? Como podemos obter o benefício dessa vida justa dele, em nós, para nós? E isso, agora eu deixei de amarelo em destaque. Isso tudo, obter a vida justa de Jesus, acontece no ato da morte. É ali, na morte, que isso acontece. Vamos entender melhor? Em que ponto tocamos Cristo e fazemos, então, a conexão? Em que ponto do ministério de Cristo ele nos toca e efetua essa união? Vamos entender? É no ponto mais baixo possível onde o homem pode ser tocado. E isso é a morte. Em todos os pontos, ele foi feito como seus irmãos. Então, ele toma o ponto mais baixo deles, a morte. E nesse momento, quando estamos realmente mortos, que estamos em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos morrer. E a morte, ela precisa acontecer momento a momento. Não é possível continuar. Olhe, os maiores, nós vimos no estudo passado, os maiores desafios, os maiores entraves, aquilo que realmente vai nos impedir de entrar no céu, pelo menos o professo povo de Deus, aqueles que têm muita luz, têm luz em abundância, o que vai impedir não são pecados necessariamente declarados, acariciados, como um adultério visível, assim. A gente diz que são pecados grandes. Não há pecado e pecadão e pecadinho à vista do Senhor. Pecado é transgressão sempre. Mas é aquilo, o que vai tirar o céu, o que pode tirar o céu de mim e de você, são os pecados espirituais. Esses pecados são aqueles que eu e você, nós conseguimos disfarçar. E nós sabemos fazer muito bem isso. Às vezes, quando alguém discorda de você e de mim, por exemplo, mas discorda de forma indelicada, aquilo às vezes fere o íntimo. E às vezes nós estamos sorrindo para a pessoa. Tá bom, tudo bem, irmão, tudo bem, irmã. Mas por dentro, o vulcão está em erupção. Meus amados, neste momento em que o vulcão, se nós dermos margem a que esse vulcão continue a jogar tudo para fora, neste momento, nós perdemos o céu. Mas, se pelo contrário, no momento em que o vulcão começa a explodir, nós entramos ali em oração e dizemos: Senhor Jesus, me ajuda a olhar e a entender essa pessoa como o Senhor o faria. Ele ou ela não sabe o que faz. E me ajude, Senhor, a ter os meus pensamentos em ordem, os meus sentimentos, que eles sejam os teus sentimentos. Tudo aqui. O Senhor Deus, isso é a batalha, meus irmãos, contra um pecado. A irritação é pecado. O orgulho é pecado. Impaciência, inveja, raiva, julgar os outros, ódio, cobiça. Tudo isso são os pecados espirituais. Eu e você, aqui fala de uma morte. Eu e você, nós precisamos morrer para estes pecados. E é nesse momento em que nós morremos, em que nós realmente estamos em Cristo. Consegue compreender? A cerimônia do batismo é simplesmente o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Diz Paulo em Gálatas 3:27, porque todos vós que fostes batizados em Cristo,
vos revestistes de Cristo. Ó, fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Em Romanos 6,3, ele diz: todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Mas, se morremos com Cristo, estamos comprometidos com ele e, com certeza, viveremos novamente, pois Cristo está vivo. Entende? Então, um verso não desabona outro. Muito pelo contrário, eles são complementares. A Bíblia não se contradiz. Aqui podemos aplicar com força as palavras de Pedro em Atos 2:24, que diz o seguinte: o qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Era totalmente impossível que a morte retivesse a Cristo. Portanto, se morremos com ele, pegando novamente o verso de Romanos 6,3, se morrermos com ele e em nossa morte nos unirmos a ele, também viveremos com ele. O grande pensamento em torno do qual toda a Bíblia se agrupa é a morte e a ressurreição com Cristo. Se morrermos com ele, viveremos de novo. Morremos com ele. Quando morremos com ele? Agora. Se antes deste estudo, antes de estarmos aqui estudando juntos, aconteceu alguma coisa entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho, entre o irmão e uma irmã, seja de sangue ou de fé, então nós precisamos morrer para essas situações, para que elas não ocorram mais. Ou, gradativamente, vão deixando de ocorrer até que o pecado não reine mais em nossa vida. Pelo poder e pela graça de Jesus. Quando reconhecemos que nossa vida foi perdida e desistimos de todos os direitos sobre essa vida e tudo que está relacionado a ela, neste exato momento morremos com Cristo. Quando nós desistimos de defender os nossos direitos, não, quando alguém me agride, me ofende, não, eu preciso devolver, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me defender. Quando eu permito que Jesus seja o meu vingador, o meu defensor, o meu escudo, e eu ali me humilho e digo: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu estou sentindo isso, mas eu sei que não é isso que o teu coração sentiria. Por favor, Senhor, anula, cancela, deleta, apague isso e transforma a minha alma, transforma o meu coração. Eu permito que o Senhor haja na minha vida. Neste exato momento, nós morremos com Cristo. Agora, o texto continua. O que é desistir de nossa vida? A vida representa tudo o que um homem possui. Representa tudo o que diz respeito à vida. O que é, então, que pertence à vida? Agora, muita atenção aqui. O que pertence à minha e à sua vida que naturalmente nós temos em nós mesmos? O texto responde, é o pecado. Aquilo que eu e você temos de forma natural é o pecado. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É inveja, malícia, falar mal, pensar mal. Todas essas coisas constituem a vida natural. Sem Cristo, pecado. Porque vemos que todo homem que tem a vida natural tem essas coisas, não é? Pois bem, quando chegamos a um ponto onde vemos que temos todas essas coisas naturais do pecado e estamos prontos para abandoná-las e pagar a pena, então podemos morrer com Cristo e tomar sua vida sem pecado em nosso lugar. Em estudos anteriores, nós falamos sobre exatamente o arrependimento, a confissão, o arrependimento, a confissão. E é exatamente isso que está escrito agora na sequência do texto. Renunciar à nossa vida.
renunciar à vida de pecado. Vamos continuar. Ao renunciar à nossa vida, desistimos de todas essas coisas. E quando todas elas forem abandonadas, estamos mortos com Cristo. Agora eu destaquei aí essa parte colorida. Mas tão certamente, quanto desistimos delas e morremos com Cristo, também certamente devemos ser ressuscitados, pois Cristo ressuscitou. E então caminhamos em novidade de vida. Morremos para o pecado e andamos em novidade de vida. Agora, olhe só, essa nova vida, essa novidade de vida que temos é a vida de Cristo e é uma vida sem pecado. Meus irmãos, muitos de poucos anos para cá, quando fala assim vitória sobre o pecado, habituou-se, gerou-se agora uma praxe de dizer que as pessoas que falam em vitória sobre o pecado, elas são dissidentes, fanáticas, perfeccionistas. Mas nós estamos vendo que viver a vida de Cristo é impossível viver a vida de Cristo e continuar pecando, porque não houve pecado em Jesus. E é esta vida que nós precisamos viver, a vida de Jesus, a vida de Jesus Cristo. Então, a vida de Jesus Cristo, a partir do momento em que nós morremos para o pecado, nós ressuscitamos para a vida, que é a vida de Cristo, nós viveremos uma vida sem pecado. O pecado já não terá poder sobre nós. Isto é vitória sobre o pecado. Entende? O livro de Romanos contém, principalmente aqui no capítulo 6, contém a explicação clara sobre a vitória, da vitória sobre o pecado. Então, os teólogos, eles precisam estudar, se debruçar a esse respeito. Esse livro, Estudos em Romanos, ele foi proferido por um pastor adventista, é um estudo que foi feito para os delegados da Conferência Geral de 1891. Eram muitos teólogos, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia que estavam ali estudando com Waggoner. Este estudo foi sancionado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, meus irmãos, não existe contradição, não existe discordância. As pessoas que falam que quem crê na vitória sobre o pecado é dissidente, perfeccionista e tudo mais, lamentavelmente são pessoas muito ignorantes. E que tentam, na sua ignorância, lamentavelmente, obviamente, manipular os incautos, os inadvertidos, aqueles que acostumaram a apenas consumir pregações. Meus irmãos, nós chegamos num tempo crítico da nossa existência em termos espirituais. E é buscar por nós mesmos. Nós estamos aqui juntos, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou lendo, os comentários que eu faço, que vêm de mim mesma, são todos contestáveis. Você é livre para isso. Mas a palavra de Deus, ela é incontestável. Então, busquemos por nós mesmos. É por isso que eu encorajo sempre, comprem o livro, leiam sozinhos na calma do seu lar, na sua leitura, fazendo as suas próprias marcações. Aqui é só um detalhe, esse momento nosso aqui. Mas nós precisamos buscar por nós mesmos. Vamos para Romanos, na Bíblia? Por gentileza, Romanos 6,6 nos diz o seguinte: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado, olha só, mais claro do que isso, impossível, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Queridos, se Deus está dizendo que o nosso caminhar com Cristo nos habilita a viver a vida dele e, portanto, vivendo a vida dele, que era uma vida sem pecado, nós também podemos viver uma vida sem pecado, eu vou discutir com o Senhor Deus e crer em um teólogo? Me diga,
Por favor. Não é verdade? Aqui está, meus irmãos. Agora, vamos analisar algo importantíssimo. Eu não sei se você... Vamos bem rápido. Gálatas 5:24. Abram lá, nós vamos ampliar agora em alguns versos. Gálatas 5:24, bem rapidinho. Diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Vamos traduzir? Vamos interpretar? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o pecado, a sua natureza pecaminosa. Não a natureza pecaminosa, mas crucificaram a sua vida, as suas paixões. Crucificaram absolutamente, mataram, superaram, venceram o pecado. Não por méritos próprios, porque nós não somos capazes de fazer isso. A lei, ela mostra quem nós realmente somos. Nós já estudamos sobre isso também. Mas a lei nos aponta aquele que nos habilita a vencer a malignidade da nossa natureza, vencer as nossas concupiscências. Vamos agora para Colossenses. Abram lá, por gentileza, Colossenses 2:11. Colossenses 2, verso 11. Diz assim: em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Em Cristo, o pecado deixa de ter domínio sobre nós. Colossenses 3:5 diz o seguinte, e esse verso é importantíssimo. Portanto, Colossenses 3, verso 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Portanto, fazei morrer a vossa natureza carnal. Façam morrer. Não está dizendo que é algo automático que vai acontecer de fora para dentro. Não. Lembram que nós, em estudos anteriores, nós vimos que existe sim a parte humana na justiça, na justiça pela fé. A parte humana é a rendição. Quando nós nos rendemos a nossa vontade, para que ela seja a vontade de Jesus. Então, precisa haver esse reconhecimento, precisa haver o arrependimento, a confissão, precisa haver, quando nós vimos também que justiça pela fé é a mesma coisa que perdão pela fé, mas para que esse perdão ocorra pela fé, é preciso que haja um reconhecimento. Então, façam morrer as coisas. Então, esse passo é nosso, mas o poder não é nosso. O poder é totalmente de Jesus Cristo, né? Então, aqui está o segredo de todo o esforço missionário. Quando um homem chega ao ponto em que, de fato, reconhece que não tem vida própria e desiste da vida perdida que tinha em sua posse, e a vida que vive na carne vive pela fé no Filho de Deus, então Cristo é sua vida. E sua vida está escondida com Cristo em Deus, como está dito em Colossenses 3:3. Ele foi ressuscitado para a novidade de vida, pela fé na operação de Deus. O que esse homem pode temer do que o homem pode fazer com ele? Queridos, se nós chegarmos... Eu já li esse trecho aqui umas 3 vezes. E isso, para mim, é um desafio. Vamos reler aqui rapidinho?
Ele foi ressuscitado para a novidade de vida pela fé na operação de Deus. Então, o homem que vive pela fé e foi crucificado com Cristo, e que a vida que ele vive na carne, ele vive essa vida pela fé no Filho de Deus. Dessa forma, ele está escondido com Cristo em Deus. E assim ele ressuscita para uma vida que não é mais aquela dele de pecado, mas a vida pela fé, na operação, no poder de Deus que opera na vida dele. Irmãos, quando ocorre isso na vida de um homem ou de uma mulher, aí vem a pergunta: o que esse homem pode temer do que o homem pode fazer com ele? Nada. Pode difamar, pode falar, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Não atinge mais. Aí o texto continua: o que ele temerá do que o homem dirá dele? Ele dirá a si mesmo: não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Isso está lá no livro Estudos em Romanos, na página 75. Agora, como tudo isso acontece de forma prática? Vamos ver? Não podemos mudar nosso coração, mas podemos escolher dar a Cristo a nossa vontade. Aí está o segredo. Senhor, eu não quero mais me irritar quando meu esposo ou a minha esposa fala tal coisa. Porque o Senhor não se irritaria. O Senhor agiria de uma forma diferente. Ajuda-me a agir como o Senhor age. Eu rendo a minha irritação, eu abdico, eu abro mão do direito de me irritar. Entende? Temos que responder ao dom do arrependimento e confessar os nossos pecados de autojustiça, de autoimportância, de autocondescendência. O que é autocondescendência? Está aí entre parênteses. Desculpa para os próprios erros. Eu só gritei com o meu filho porque ele fez tal coisa. A serva do Senhor tem uma citação que ela diz que nós somos responsáveis pelo tipo de reação que nós vamos ter. Ninguém mais. Então, precisamos confessar os nossos pecados de autocondescendência, de autopiedade. Autopiedade é pena de si mesmo, vitimismo. E então colocar a vontade ao lado de Cristo para que ele a controle. Pronto. É isso, de forma prática, que nós precisamos fazer. Agora, outra pergunta. O que nos impede de morrer para viver a vida de Cristo? O que nos impede? O maior inimigo do cristão hoje são os pecados espirituais, como eu falei anteriormente. São pecados que ninguém vê, porque nós disfarçamos. É necessário que morramos continuamente e conheçamos continuamente o poder de Deus e da ressurreição de Cristo, pois somos salvos pela vida de Cristo. Nós estudamos em alguns estudos passados. É simplesmente uma questão de tornar a ressurreição de Cristo uma coisa prática em nossas próprias vidas. É simplesmente acreditar que o que Deus pôde fazer por Cristo enquanto ele descansava na sepultura, ele pode fazer por nós. Deu para entender? Tornar a ressurreição de Cristo algo real na nossa vida. Quando nós morremos com Cristo, vivemos novamente com ele, porque ele ressuscitou. E a vida nova de Cristo, precisamos vivê-la. Ele pode fazer, ele pode nos dar a sua vida. Esse poder que trouxe Cristo dos mortos pode nos manter vivos dentre os mortos. Se temos a vida de Cristo e ela está operando em nós, ela fará por nós tudo o que fez por ele quando ele estava na Galileia e na Judeia. Lembram quando Jesus falava e as pessoas ficavam impactadas da forma
como ele falava, porque eles diziam que ele falava com autoridade? Uma vida transformada por Jesus fala assim também. Vamos ler Romanos, capítulo 6, dos versos 8 até o verso 10. Vamos pegar até desde o verso 7. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Olha aqui o verso 7, mais claro, vitória sobre o pecado, mais claro impossível. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. A morte de Cristo garantiu para nós que o pecado não teria mais poder sobre nós. Mas agora que ele vive é para a glória de Deus. E a nossa vida, sendo a vida de Jesus, Cristo vivendo em nós, também precisamos viver a vida para a glória de Deus. Esta vida para a glória de Deus. Então, vamos ao comentário de Estudos em Romanos, na página 78. A vida de Cristo é uma vida eterna. Ele se submeteu voluntariamente ao domínio da morte. Ao fazer isso, ele demonstrou seu poder sobre a morte. Ele desceu à sepultura para mostrar que bem ali, enquanto preso pelas correntes da prisão da própria sepultura, ele tinha o poder de romper aqueles grilhões e sair livre como um conquistador. Portanto, visto que ele não morre mais, muita atenção, olha o raciocínio. Visto que ele não morre mais e nós tomamos sua vida sem pecado, então podemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E para fechar esse raciocínio, assim como a morte não pode ter domínio sobre Jesus, o pecado, que é o aguilhão da morte, não pode ter domínio sobre nós. É uma garantia, é uma certeza. A partir do momento em que nós tomamos a vida de Jesus sem pecado, nós podemos nos considerar mortos para o pecado. Mas e se nós pecarmos, se cairmos? Deus proveu um advogado junto a ele, Jesus Cristo, que nos defende. Queridos, o sacrifício de Jesus ali na cruz foi tão perfeito e tão maravilhoso que é impossível. Queridos, entende que é preciso nós fazermos um esforço para nós nos perdermos? Nós precisamos nos esforçar para nós perdermos a salvação. Então, tudo foi provido para nós. Podemos deixar de pecar pelo poder e graça de Jesus? Sim, é possível. Mas e se pecarmos? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós não pecaremos, irmãos, até o fim. Quem diz isso, pobre alma, está tão equivocado. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, o capítulo 6 de Romanos. Então, que nós possamos buscar por nós mesmos. Sempre o Senhor Deus vai estar ao nosso lado, nos dando a luz, a iluminação necessária para que nós compreendamos a palavra de Deus. Uma pergunta aqui. Alguém pode dizer, você entende que nunca mais devemos pecar, que não devemos deixar espaço para o pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que a Bíblia diz? Olha o que diz o comentário de Estudos em Romanos, página 79. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Ainda vamos reler esse verso mais adiante. Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Como? Pela morte.
Desta maneira, lembra? Precisamos morrer momento a momento. Desta maneira, não fazemos provisão para a carne satisfazer seus desejos. Queridos, quando morremos, momento a momento, não deixamos espaço para a carne. Existe uma rendição completa a Cristo quando desistimos de tudo. E então confiamos em seu poder para nos manter nesse estado. Olhe só. Então, confiamos em seu poder para nos manter nesse estado. Em que estado? O estado de rendição completa a Cristo. Então, meus irmãos, esse estado precisa, para que esse estado ele seja mantido, nós precisamos viver uma vida semelhante à de Enoque. Se Enoque conseguiu viver e ele foi trasladado como prova de que é possível, então é possível para mim e para você também. Vamos avançar. Algumas perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Aqui está este prazer. Vamos agora raciocinar em algo que nos dá, que não é agradável a Deus. Uma concupiscência, uma condescendência pecaminosa. Vamos analisar. Aqui está este prazer e aquela condescendência. Posso desistir deles? Eles foram muito queridos para mim. Eles se entrelaçaram em torno da minha própria vida. Eles estão identificados comigo, de forma que se mostram em meu próprio semblante. Estão embutidos em meu próprio caráter e são uma parte de mim mesmo. Agarrei-me a eles como me agarrei à própria vida. Mas Cristo não estava neste prazer ou naquela condescendência, não estava neles. Eles não têm nada a ver com a vida de Cristo de forma alguma. Pela alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. Agora, olha o raciocínio. Posso, para compartilhar essa alegria, suportar essa cruz? A morte do eu? Posso abandonar os prazeres do pecado por algum tempo, a fim de compartilhar as riquezas de Cristo e a alegria de sua salvação? Em outras palavras, estou eu disposto a abrir mão deste prazer e desta condescendência, desta concupiscência, para ter uma vida de paz, de alegria e de contentamento em Cristo? Nós estudamos há uns 3 domingos atrás, 2 ou 3 domingos atrás, a respeito da paz. Da paz. Então, alguém pode dizer, já tentei desistir dessas coisas antes e caí de novo. Agora, como vou saber se vou cair de novo? Ah, não. Você não está criando uma nova solução desta vez. Não está virando uma nova página e dizendo que vai fazer melhor. Você está apenas abandonando a velha vida e todas as suas soluções humanas. Vocês lembram, meus irmãos? E eu sempre retomo este mesmo exemplo. Quando os israelitas estavam ali no pé do Monte Sinai, que Moisés desceu e falou para eles os 10 mandamentos, e o povo respondeu, sim, tudo que Deus disse, tudo que Deus disser, nós vamos obedecer. E que nós vimos claramente que essa era a resposta errada. Qual deveria ter sido a resposta? Sim, nós aceitamos e, pela graça de Deus, nós venceremos, nós seguiremos o que ele disse, pela graça e pelo poder de Deus. Então, é a mesma coisa aqui. Simplesmente diga, eu sei que existe poder em Deus. E aquele mesmo poder que trouxe o mundo à existência, aquele mesmo poder que tirou Cristo do sepulcro, nas mãos desse poder eu me entregarei. E deixarei que ele me sustente e me guarde na nova vida.
E dia a dia, ao fazermos isso, nosso coração expressará gratidão a Deus por seu maravilhoso poder. E sabe qual vai ser a consequência? O resultado? Nós deixaremos de pecar. Querido irmão, querida irmã, quanto mais de Cristo eu e você temos em nós, mais abominável o pecado se torne, mais as dimensões do pecado, elas adquirem algo, elas atingem dimensões assim estratosféricas e nos faz mal, nos ofende, nos magoa. Por quê? Porque ofende e magoa o coração de Jesus em nós. Então esse é o nosso caminhar. Isso está na página 80 do livro Estudos em Romanos. Lembra que eu disse que a gente ia ler bastante? Vamos avançar. Não nos cabe satisfazer os desejos da carne em suas concupiscências, mas devemos dar um passo adiante e tomar posse da vida de Cristo e sentir que o poder de Deus está operando em nós. Quando sentirmos esse poder operando, esse milagre que é realizado em nós, as tentações às quais temos cedido tantas vezes, as práticas pecaminosas às quais nós cedemos, elas serão vencidas. E nos elevaremos superiores a elas. Queridos, sabe como é que a gente percebe isso? Então quer dizer que é algo sensorial, emotivo? Não, não é isso que o texto está nos dizendo. Não é sensorial, é totalmente racional. Compare-se, e eu não estou fazendo algo aqui de forma legalista. Compare a sua vida. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a minha. Compare a sua vida de quem você é hoje, do que você vive com Cristo hoje, e de quem você era e de que você vivia há 5 anos atrás. Entende? Há pecados que nós cometíamos, concupiscências que nós tínhamos, prazeres que eram prazeres que não agradavam a Jesus, e que hoje, ao entendermos que eles eram prazeres incoerentes com a vida, com a caminhada cristã, nós os abandonamos, não por força própria, mas ao rendermos, ao reconhecermos, confessarmos e nos arrependermos, e rendermos isso tudo a Jesus para que Ele nos capacitasse a não mais andarmos nesses caminhos tortuosos de pecado, Ele nos deu a vitória. Amém? Então, é isso que nós estamos lendo agora. A última frase aqui. Então podemos sair para o mundo no poder de Cristo e levar a mensagem como nunca fizemos antes. Meus irmãos, vocês entendem como no alto clamor do terceiro anjo, entendem como nós vamos, e eu pela fé estou dizendo nós, eu e vocês, como pela fé nós sairemos com poder, rosto iluminado, entende, meus irmãos? Porque estaremos vivendo este processo de vida transformada em Cristo Jesus. Estaremos vivendo a vida de Jesus aqui nesta terra, em meio a um mundo de pecado. Estaremos incontaminados, entende? É por isso que o Senhor Deus diz que nós precisamos ter o caráter dos 144 mil. É isso que nós estamos lendo. Percebe como a Bíblia ela está totalmente interligada? Não há mácula. A vitória sobre o pecado está em Apocalipse 7, de 1 a 5, e 14, também os primeiros versos de 1 a 5. De 1 a 5 ou de 1 a 7, no capítulo 7. Então, precisamos ver com olhos espirituais. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Paulo está nos dizendo que ao ceder aos desejos pecaminosos, nós estamos sujeitos à morte, e à pior morte, né?
Mas vamos ao comentário. Página 81 de Estudos em Romanos. Existe poder em Cristo. Que poder é esse? Perceba. Graça é favor. No favor de Deus, há vida. Então, qual é o poder da graça de Cristo? É o poder de uma vida eterna. Se os homens realmente creem que Cristo ressuscitou dos mortos, eles podem crer que estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus e livres do pecado. Tudo bem? Vamos avançar. O apóstolo quer dizer livre do pecado? É um pensamento solene e glorioso. Sim, a resposta. Creia nestas mesmas palavras. Atenção, é Deus falando agora. Aquele que está morto está liberto do pecado. Considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Cristo Jesus. Então, há poder em Cristo Jesus para nos fazer viver mortos para o pecado. Ou seja, me diga, por favor, se isso não é vitória sobre o pecado. Quem, em sã consciência, consegue me convencer de que isto aqui não é a vitória sobre o pecado? Vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Lembra? Abandono dos prazeres, das concupiscências, rendição da nossa vontade. Verso 14. O pecado, olhe só, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Vamos ter muita cautela aqui, porque esse é o argumento que os evangélicos usam, né? Para dizer que não vivemos mais sob a lei, é sob a graça, né? E assim nós vamos pecar e arrepender até o fim, até Jesus voltar. Queridos, e muita atenção, essa frase que nós vamos pecar até o fim, ela tem fundamento calvinista, tá bom? Isso é do calvinismo, isso não é um pilar adventista do sétimo dia. Então, o verso 14, onde é que os evangélicos, eles erram? Eles param aqui no verso 14 e leem ele isoladamente. Vamos para o verso 15 agora. Paulo explica isso no verso 14, ele amplia no verso 15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, nos libertou do quê da lei? Da condenação da lei. Quer dizer que podemos continuar pecando? Resposta de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Claro que não. Verso 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte. Ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça, a vida de justiça de Jesus. Vamos aos comentários? Existem apenas dois serviços. O serviço de Satanás, que é do pecado para a morte, e o serviço de Cristo, que é da obediência para a justiça. Acabamos de ler isso no verso 16 de Romanos 6. Um homem não pode servir a dois senhores, todos acreditam nisso. Então é impossível servir ao pecado e à justiça ao mesmo tempo. Agora nos chamamos de cristãos, correto? Isso significa o quê? Que somos seguidores de Cristo. Perdão. Mas em toda a nossa experiência cristã, deixamos pequenas brechas aqui e ali para o pecado. É ou não é verdade? Nunca ousamos chegar ao ponto de crer que a vida cristã deve ser uma vida sem pecado.
Nós baixamos muito a guarda, meus irmãos. Vamos avançar. Não ousamos acreditar e nem pregar isso. Mas se for assim, não podemos pregar a lei de Deus completamente. Vamos parar bem aqui? O que o comentário, o que este comentário está sendo feito aqui? Está falando sobre o quê? Sobre vitória sobre o pecado. O que está dizendo aqui? Que nós não ousamos crer ou pregar a esse respeito. E aí o pastor Wegener continua dizendo assim, mas se for assim, não podemos pregar a lei de Deus completamente. Por que não? Porque não entendemos o poder da justificação pela fé. Então, é por isso, vou parar bem aqui, meus irmãos, é por isso que os teólogos chamam os que creem na vitória sobre o pecado de dissidentes, de fanáticos, de radicais, de perfeccionistas. Por quê? Porque eles próprios não entendem isso que nós estamos estudando aqui. Eles não entendem o poder da justificação pela fé. E o texto continua. Então, sem a justificação pela fé, é impossível pregar a lei de Deus em toda a sua extensão. Então, pregar a justificação pela fé não diminui ou reduz a lei de Deus, mas a justificação pela fé é a única coisa que exalta a lei. A lei é o caráter do Senhor. A vida perfeita de Cristo foi a única vida capaz de obedecer toda a lei. E ele está disposto a nos dar a sua vida, o poder que o habilitou a viver uma vida pura, íntegra, sem pecado. Ele quer nos dar. E é possível. Podemos ser servos de Cristo enquanto cometemos pecados? É uma pergunta. Podemos ser servos de Cristo enquanto cometemos pecados e tomamos providências para que a carne cumpra a sua concupiscência? Cristo é o ministro do pecado? De quem somos servos enquanto cometemos pecado? Somos servos do pecado e o pecado é de Satanás. Além disso, se um cristão está cometendo pecado parte do tempo e praticando a justiça no resto do tempo, isso só poderia acontecer se Satanás e Cristo estivessem em parceria. Olhe só. Mas o homem só pode ter apenas um mestre, pois ele não pode servir a dois senhores. Entende? Não existe cometer pecado por um tempo e praticar a justiça em outro tempo. É uma vida ali, ó, de morte. Morte, momento a momento, morte do eu. Não é? Agora vem a pergunta. Como vou... Lembra? Vamos tentar tornar isso mais prático. Como vou me tornar um servo de Cristo para poder morrer para a minha velha vida? Como vou fazer isso? Quando me rendo a Cristo para me tornar seu servo, nesse momento, sou seu servo. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Eu vou repetir. Quando me rendo a Cristo para me tornar seu servo, nesse momento eu sou seu servo. Naquele exato momento eu pertenço a Ele, a Jesus. Pergunta: como posso saber se Cristo aceitará meu serviço, se eu servir a Ele? Como posso saber? Olha aqui, como vem o texto. Porque Ele comprou esse serviço e pagou o preço por ele. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? A garantia, ali é a cruz, todo o sacrifício que Jesus fez por nós, é a garantia de que Jesus vai aceitar o meu serviço e o seu serviço. E o texto continua. E em todos esses anos em que me entreguei como servo do pecado, tenho roubado o meu Senhor de seu direito sobre mim. Porque ele me comprou. Ele me comprou. Mas quando eu peco, eu roubo o meu Senhor do direito dele sobre mim. Mas durante todo esse tempo que retive meu serviço,
Ele andou me buscando e procurando atrair-me para ele. E quando nós dizemos assim, aqui, Senhor, aqui estou, eu me entrego a ti. Nesse exato momento, Cristo nos encontra, pois ele nos tem procurado e nós somos seus servos. Amém, meus irmãos. Você diga amém, meu irmão e minha irmã. É no momento em que a gente se rende. A gente, queridos, nós não precisamos tentar racionalizar a fé. Isso é fé. Nós precisamos crer que no momento em que nós dizemos, Senhor, aqui estou eu para te servir até o fim, neste momento ele nos recebe. E ele nos cobre com a sua justiça. E as folhas de figueira vão embora da justiça própria. Mais algumas perguntas. Mas como sabemos que continuaremos em seu serviço? Como sabemos que podemos viver a vida de Cristo? Vamos ver? Da mesma forma que sabemos que vivemos uma vida de pecado. Vivemos uma vida de pecado? Sim. Então podemos viver a vida de Cristo? Sim. Porque ele fez a provisão. Quando levamos em consideração a questão de quem seremos servos, devemos levar em consideração o poder dos dois senhores. Quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça, porque Satanás nos influenciou e nos usou da maneira que ele quis, e ficamos à mercê de seu poder. É ou não é verdade? Às vezes eu me lembro de algumas coisas que aconteceram no meu passado, e eu conversando com meu Senhor, Senhor, como o diabo me cirandou naquela época, como ele me usou, como ele quis. Continua o texto. O pecado é mais forte do que a justiça? Satanás é mais forte do que Cristo? Não. Então, como Cristo provou ser o mais forte dos dois, e tão certo como quando éramos servos do pecado, o pecado tinha o poder de nos manter livres da justiça, então, quando nos rendemos como servos de Cristo, rendemos a nossa vontade, ele tem poder para nos proteger do pecado. A batalha não é nossa, é de Deus. Entende? Pela fé, a batalha não é nossa, ela é de Deus. A nossa parte qual é? Rendição, submissão, serviço a Cristo. Cristo vive em nós. Por nós mesmos, não temos poder para resistir a Satanás. Já tentamos isso. Não temos poder para enfrentá-lo, não podemos enfrentá-lo e conquistá-lo. Não temos nenhum poder, mas ao mesmo tempo sabemos que não queremos ser seus servos. Sim. E não vamos apenas dizer, não quero ser seu servo, mas não serei seu servo. Então, em vez de colocar a nossa força contra Satanás, devemos nos render a Cristo constantemente, morrer momento a momento. Estudos em Romanos 84. A serva do Senhor, em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 394, nos diz assim: abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Vitória sobre o pecado é serva do Senhor que está falando. Pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Meus irmãos, o céu inteiro à nossa disposição. Paulo tem uma frase que de vez em quando eu estou passando por grande tribulação, estou sendo muito tentada, quando os problemas as dificuldades parecem que vão sufocar, eu lembro, ainda não resistimos até o sangue. E eu lembro de Jesus dizendo, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O Senhor nos proveu o céu inteiro para nos manter livres do pecado, para que eu e você possamos ficar livres do pecado. O céu está à nossa disposição. E no manuscrito 33, de 1911, 4 anos antes da serva do Senhor falecer, ela escreveu o seguinte: santidade é integridade diante de Deus. A alma se entrega a Deus. A vontade e até mesmo os pensamentos são submetidos à vontade de Cristo. O amor de Jesus enche a alma. Olha como acontece de forma prática. O amor de Jesus enche a alma e flui constantemente em uma corrente clara e refrescante para alegrar o coração de outros. Meus irmãos, olha, é esse movimento. Rende à vontade, o amor de Jesus inunda e a gente extravasa para os outros. Meus irmãos, não podemos. O título, o tema desse nosso estudo, Conectados a Cristo. Não podemos largar do nosso mestre. Não podemos. Olha só como tudo o que nós estamos lendo do pastor Wegener, o que nós estamos lendo do apóstolo Paulo, e o que nós estamos lendo da serva do Senhor, como se casa de forma perfeita e maravilhosa. A força do cristão está onde, meus irmãos? Leiam aí. A força do cristão está na submissão. A vitória sobre o pecado, sobre as concupiscências, sobre tudo, os defeitos de caráter. A vitória está em se submeter a Cristo, para que Ele possa nos manter em sua presença e nos cobrir, proteger em seu pavilhão. Então, não importa quão grande seja a provação, se tivermos Cristo, haverá paz em nossos corações. Cristo é tudo o que nós precisamos. Tudo. Que cada um neste lugar possa ser preenchido com o desejo de ter Cristo e sua justiça. Que neste momento possamos tomar sua palavra e ser inspirados por sua inspiração. E dessa maneira teremos e seremos capazes de viver a vida de Cristo. Assim, podemos continuar como missionários de Cristo e fazer o bem, vivendo a sua vida. Quando tivermos aquele poder que temos pela fé nele, não demorará muito até que a obra seja abreviada em justiça, então o veremos. Veremos aquele que, não tendo visto, nós amamos. Você ama Jesus Cristo? Você ama o seu Senhor e o seu Salvador? Jesus é tudo para nós. Tem um louvor, né? Tem um hino. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que pena. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a amá-lo, amá-lo, amá-lo cada dia mais. Esses estudos em Romanos têm revolucionado a minha vida espiritual. E eu não podia deixar de compartilhar tudo isso com os meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor, Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Nós vamos orar agora. Eu estou muito grata a Jesus por estar aqui com vocês, meus irmãos, conterrâneos, meus contemporâneos de fé. Eu estou muito feliz, porque esses textos, essa leitura, tudo isso tem feito maravilhas na minha vida pessoal, na minha convivência com os meus familiares também. Vamos orar? Oremos a Jesus. Pai Santo, bondoso Senhor, não podemos viver sem o Senhor. Não há vida sem o Senhor Jesus Cristo. Ó Mestre, ó Pai, ó Criador, por favor, Senhor Jesus, ajuda-nos a morrermos momento a momento,
Ajuda-nos a reconhecer a malignidade da nossa alma, do nosso coração, e a confessarmos, Senhor, nos arrependermos, abandonarmos e vivermos a vida do Senhor, meu Deus querido. Por favor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Rei, ajuda-nos a andarmos nesta vida de mãos dadas com Jesus, contemplando a Cristo, recebendo dele a graça necessária para vivermos uma vida sem pecado, uma vida sem entristecer o coração de Jesus pela prática do pecado. E ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos os filhos que o Senhor deseja que sejamos. Obrigada por esse estudo, por essas mensagens, por estes textos, por tudo que o Senhor deixou para nós, por essa luz em profusão. Não somos merecedores, e o Senhor proveu tudo para nós. Obrigada, Senhor. Nos traz no próximo estudo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês.